Tem uma frase que é típica, né? Eu já escutei várias vezes. Ah, bilionários não deveriam existir. Ah, eu adoro essa. Eu queria entender por que que eles não poderiam existir. Se eles trabalham, estão ganhando dinheiro e, além de tudo, estão gerando emprego, Não só né? isso, eles são grandes geradores de facilidades. Tudo que a gente usa hoje, provavelmente passou pela mão de um bilionário. Então, o cara que o Jeff Bezos, né, que falam muito dele agora e tal, ele ficou 9 anos tendo prejuízo na Amazon. Para quem consegue fazer isso? Quem é a pessoa que acredita numa ideia, investe, busca maneiras de investir ou trazer pessoas de fora para investir, ter 9 anos de prejuízos milionários? O primeiro lucro dele foi no 10º ano, que foi, se não me engano, US$ 30 milhões. E ele é um bilionário por quê? Porque ele é um visionário. Então, ele foi o grande responsável pela distribuição muito mais, não é gratuita, né? É mais facilitada e mais barata de livros, que foi o que começou. A Amazon era isso. Era de distribuição de livros, então ele conseguia comprar livros e você comprava. Era muito mais difícil antes, né? Você tinha que ir num sebo para achar um livro muito raro. Aqui no Brasil, você não ia encontrar livros em inglês, em francês, em japonês. E hoje ele consegue, isso só falando da parte de livros, hoje ele é muito mais do que isso. E por isso que eu falo que o capitalismo é sobre a concorrência, a produção em massa e a redução dos preços e das facilidades. Então, se você hoje consegue comprar um livro que chega rápido na tua casa e mais barato, é por causa do bilionário lá que o pessoal fica falando mal. Aí você usa a Amazon para comprar tudo ou para ser uma loja na Amazon e vender algo que você produz. E todas as facilidades que ele tem, eu na Cursology, por exemplo, eu uso a AWS, que é o serviço de nuvem deles, né? Então, aí criaram a SpaceX. Não, a SpaceX é do Elon Do Elon Musk. Musk, né? A dele chama Blue Virgin. E ele que tá um dos pioneiros, junto com o Elon Musk e o cara da Virgin lá, o Richard Branson, na corrida espacial. Ah, nossa, bilionários estão passeando na Lua enquanto as pessoas morrem de fome, mas são coisas que não são relacionadas. Se economia não é jogo de soma zero, o cara passear, entre aspas, passear com o seu foguete e gerar um novo mercado, que pode ser de turismo espacial e também de buscar novas tecnologias. Se ele está fazendo isso, ele não tirou dinheiro das pessoas que são pobres na África. Pelo contrário. Se você for olhar o ranking de liberdade econômica, os países da África têm um problema gravíssimo. A maioria é majoritariamente reprimida. Como aqui no Brasil, a gente está muito mais próximo de Cuba do que da Dinamarca. E as pessoas falam muito de Dinamarca socialista. Pelo amor de Deus, nunca falem uma heresia dessa. Porque a Dinamarca tem muito mais liberdade econômica, tem muito mais facilidades para empreender e de fazer negócios do que o Brasil. Então, esse negócio dos bilionários, eu acho que é uma. A esquerda ela tem uma forma é, muito positiva, vou colocar entre aspas. Eles conseguem dominar o ressentimento e cooptar o ressentimento, a inveja e o ódio para essas políticas públicas que vão na contramão da prosperidade. Não, hoje, se você fala, por exemplo, se você é rico no Brasil, é crime, né? Parece crime. A pessoa que ganhou dinheiro, trabalhou, né, tem uma família bem-sucedida, ou que, enfim, tá gerando riqueza não só para ela, para outras pessoas, porque acaba gerando para outras, é crime. Mas Ah, mas isso também vem sempre vem desculpa. da Mas educação, também... porque a educação no Brasil, ela é doutrinadora, ela não é uma educação para preparar a pessoa para a vida real. Então, as crianças, os adolescentes saem da escola revoltados, militantes, participando de manifestação, sem entender do sistema que ele próprio usufrui e que ele se beneficia e que ele gosta. Porque, como eu falei, ele gosta de iPhone, ele gosta de viajar, ele gosta de comprar coisas melhores. E se ele puder trabalhar para dar uma vida melhor para os pais, por exemplo, que é absolutamente digno e honesto isso, ele não tem como ser socialista. Sim. E eles não entendem isso. Então, a educação é o grande problema porque ela cria uma mentalidade atrasada. Essa crença limitante em relação ao dinheiro e à riqueza é uma consequência dessa educação muito mal feita. Esse que é o grande problema. Então, aí que eu falo que o ressentimento ele é colocado no lugar errado. Ele ressente a riqueza, sendo que ele também quer ficar rico. Ele ressente quem tem sucesso, sendo que ele também quer ter sucesso. Mas é a forma que essa cooptação, esse marxismo tão presente, e as pessoas falam que não, mas é só ver os materiais, eu recebo de vários do país inteiro. Os materiais são assim, sofríveis, o que você encontra, e os professores, o que eles falam. Então, eles falam que economia é jogo de soma zero, não é uma opinião, é um fato. Sim. Não é questão de opinião.
Ah, mas eu acho que o rico, quando ganha dinheiro, o pobre tá ficando mais pobre. Não, não é. E é um fato, não é uma opinião. E são coisas que não são ensinadas na escola. Tanto que no meu curso de capitalismo e socialismo, eu tenho desde crianças de 10, 11 anos até pessoas de 70. Eu tenho a minha aluna mais velha, eu acho que tem 80 anos. Nossa, tá vendo? E que fala assim, meu Deus, eu nunca vi isso. Eu nunca vi. E crianças ou adolescentes que estão correntemente na escola e falam assim, nossa, o que eu aprendi foi totalmente errado. Não é passado isso. Exato. E o que você acha, Renata, daquela velha frase que a gente ouve muito? Os ricos, eles ficam mais ricos tirando dinheiro dos pobres. É isso, a economia é jogo de soma zero, que não é, ponto. Exatamente. Os ricos, na verdade, eles geram emprego para os mais pobres também. Essa briga, né, do rico contra o pobre, que algumas pessoas colocam, é algo muito errado, porque os pobres precisam dos ricos também. Se eles quiserem se tornar ricos um dia, eles vão precisar dos ricos que vão gerar Exato. empregos, que vão dar oportunidades, não é verdade? Porque se você ficar com aquela briga do pobre contra o rico, a gente vai acabar virando uma Venezuela. E daqui a pouco os ricos vão mudar aqui do Brasil, vão embora para outros países, onde vão dar benefícios fiscais. E já fazem E os isso pobres vão hoje, ficar né? sem emprego, vai ficar pior do O que... êxodo de mentes brilhantes do Brasil é preocupante. Então, acho que um extremo aqui para colocar foi a Argentina, né? A Argentina teve uma pequena janela de oportunidade quando saiu os Kirchner e entrou o Macri, mas o Macri não fez nada de liberalismo. Ele não conseguiu fazer, né? A gente fala que ele foi tentar ser meio gradual para não ficar muito ruim com a oposição e no final não fez nada daquilo. E é muito interessante que eles falam assim: ah, mas a Argentina está assim por causa do liberalismo do Macri. Que liberalismo, cara pálida? Não tem. Ele não conseguiu aprovar nada. Liberalismo nenhum lá, não teve. Tanto que os investidores foram tudo pro Uruguai, né? Não, Quando então, aconteceu mas a- aí o que eu ia chegar era isso. Se a economia é jogo de soma zero, e aí você pode tirar dinheiro dos ricos para passar para os pobres, isso é positivo? Por que a Argentina está numa situação tão pior do que está agora, sendo que eles fizeram taxação sobre grandes fortunas, arrecadaram bem menos do que eles queriam, e principalmente arrecadaram uma vez. E no ano que vem, porque rico não é burro. O cara já foi embora. O rico pode ser tudo, menos burro. Ele não vai deixar o dinheiro lá dando sopa. Então, ou ele vai colocar numa offshore, e aí eu sempre falo, é impressionante como karma is a bitch, né? Você fala um negócio, daí depois te provam que você falou algo que te deixou como hipócrita. Foi até o caso do nosso ministro Paulo Guedes, que falou, não sei por que agora, parece que a água de Brasília tem problema, e aí ele tomou uma água mais populista agora e tá falando que rico tinha que ter vergonha de não pagar imposto no Brasil, sendo que a gente já paga 40% mais ou menos de imposto, entre imposto sobre a renda, consumo e tal. Aí descobriram que ele tem uma offshore, que não tem problema nenhum, pelo contrário, é ótimo ter uma Se estiver offshore. dentro da lei. Que tá dentro da lei, tá declarada, tá Sim, tudo em ordem, a exatamente. offshore do Paulo Guedes. Mas o ponto é a hipocrisia. Porque as outras pessoas vão fazer o mesmo. Ah, o rico tem que ter vergonha de não pagar imposto. Aí você vai e coloca um dinheiro no offshore Pra pagar menos pra imposto. pagar menos imposto, porque ninguém é burro. Claro. E aí, o que fizeram? Foram pro Uruguai, no caso da Argentina. Logo na sequência. E aí a pobreza lá tá aumentando. E a desigualdade está diminuindo. Isso é bom? A desigualdade da Argentina está diminuindo, agora as pessoas estarem mais iguais. Tá todo mundo ficando mais pobre, né? Exatamente. A realidade é essa. Então, o ponto é esse. Se foca muito na desigualdade e não na pobreza. E para você acabar com a pobreza, a única coisa que é possível de acabar com a pobreza é a geração de riqueza. Exatamente. Você tem que incentivar o rico Não a investir mais. distribuição. Abrir mais empresas, gerar mais emprego. Exato. Não é verdade? E facilitar a vida das pessoas para empreender. Então, a tia do bolo na frente do metrô. Todo mundo que já pegou o metrô já viu a tia do bolo. Sim. Se a tia do bolo chega lá, o policial, eu não sei como chama isso, mas tem como se fosse a guarda municipal, chega lá para fiscalizar o bolo e É o o Rapa, né? Que eles café falam que é o Rapa. que ela tá vendendo porque não tem fiscalização, não tem selo de sei lá o quê. Isso você tá impedindo a pessoa mais pobre de ascender, porque a tia do bolo, ela paga às vezes a faculdade dos 6 filhos vendendo bolo na frente do metrô. E ela pode abrir uma empresa, hoje em dia ela pode vender pelo Instagram. As facilidades que os bilionários, inclusive, Que o capitalismo nos criaram, proporcionou, que o capitalismo né? proporcionou, pode fazer isso. Mas aí o que as pessoas querem? Mais Estado, mais regulação, mais burocracia. E isso vai na contramão do indivíduo. Se tem um Estado muito forte, você tem um indivíduo mais fraco. E a gente está vendo isso muito na pandemia agora, como as pessoas às vezes aceitam muito essa imposição por uma pretensa segurança, que não é muito verdade. Então, esse ponto da desigualdade versus pobreza, economia ser jogo de soma zero, geração de riqueza, era o que deveria ser ensinado nas escolas em aula de educação financeira e economia. Porque com isso, por exemplo, meu curso não é um curso de empreendedorismo, mas saem empreendedores do curso. Porque a pessoa fala assim, meu Deus, eu entendi. Eu ficar mais rico, eu não estou prejudicando outras pessoas, eu estou melhorando o entorno total.
Quando você gera emprego, você cria um ecossistema virtuoso. Então, você enriquece, você contrata mais pessoas, essa pessoa enriquece, essa pessoa contrata mais pessoas, e isso vai É isso que acende a movimentando economia, a né? O economia. pessoal não Né? entende isso. Olha, são 3 da tarde aqui, eu estou aqui na minha casa, na minha piscina, trabalhando apenas com o meu celular. E o melhor de tudo, sem precisar ter um chefe chato, um emprego que você ganha um salário que mal paga as suas contas. E o principal, ganhando mais que a média salarial no Brasil. Tudo isso porque um dia eu decidi trabalhar através da internet. E após meses tendo resultados com essa estratégia, meses consecutivos mesmo, eu criei um método simples e passo a passo que, se cumprindo, vai te dar uma vida muito melhor do que você tem agora. E tudo que você precisa fazer é clicar no botão para você saber mais e conhecer um método.